Olha, eu queria dedicar esse programa hoje a um cidadão que muito contribuiu para o nosso município. Apesar de não ter nascido aqui, mas adotou Pacajus como sua terra, adotou essa cidade. Ninguém escolhe aonde vai nascer não, mas você pode adotar a cidade que você quer viver, como eu fiz e outros fizeram. Eu quero dedicar esse programa, eu queria deixar aqui em tela cheia, a esse cidadão que eu já falei dele aqui nesse programa anteriormente. Esse aqui é o seu Ogenis Alves Brilhante, conhecido popularmente como seu Ogenis. Pai de uma família tradicional aqui em Pacajus. Seu Ogenis criou seus filhos, o pai dele morou aqui. Seu Ogenis, podemos dizer que ajudou a construir esse município. Seu Ogenis participou da vida política desse município. Seu Ogenis foi vereador. Quando o vereador não ganhava dinheiro, não tinha salário. Seu Ogenis foi presidente da Câmara de Pacajus de 71, se eu não me engano, a 73. De 71 a 72, eu acho. 73. Seu Ogenis foi vice-prefeito dessa cidade. Você sabia disso? Que o seu Ogenis foi vice-prefeito de Pacajus? Na época, o prefeito, o senhor Edilberto Menezes. Seu Ogenis, pai de 12 filhos, todos eles criados aqui, nascidos e criados aqui em Pacajus. Pai da doutora Cláudia, pai da doutora Sâmia, pai do meu amigo Vandré, pai do doutor Miguel. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, né? Ogenis filho, Ogenis Magno, né, se eu não me engano o nome. Pai do meu amigo Pedro Bala. Pai do saudoso Elano, que faleceu há um ano atrás. Pai do meu amigo Dão, que é o João Wellington, nós conhecemos como Dão. Pai do doutor Miguel Alves Brilhante, da doutora Cláudia Brilhante. E me perdoe se eu esqueci o nome de alguns. Tantos netos, tantos bisnetos. Seu Ogenis, ele gostava de dizer, uma vez eu conversando com ele, lá na residência dele, e ele disse para mim, Ogenis, seu Ogenis, tudo bom? Ele disse, Alex, não podia estar melhor. Eu estou muito feliz com a minha vida. Né, meus filhos todos aí, todos criados, todos formados. Criei cidadãos. Pai do meu amigo Paulinho Brilhante do Frangão. Seu Ogenis, que era irmão da Dona Odília, a Dona Odília, mãe do Zé Wilson, né, o Zé Wilson é sobrinho do seu Ogenis, Zé Wilson Chaves. E ele disse, aqui está uma máquina de fazer doutores. Uma máquina de fazer doutores, seu Ogenis. Seu Ogenis faleceu ontem. Estava doente, estava internado há alguns dias. Falecimento múltiplo dos órgãos. Seu Ogenis faleceu ontem por volta das 22 horas e 15 minutos. Hoje o corpo dele foi velado lá no Centro Cultural Maloca dos Brilhantes. O Centro Cultural Maloca dos Brilhantes foi lá onde o seu Ogenis cresceu. O pai dele morou lá. Lá era a Maloca dos Brilhantes. Eu cheguei a conhecer quando era a Maloca dos Brilhantes. Jogava bola, apanhava caju, brincava, caçava de baladeira lá junto com os meninos, né? E era um lugar que o seu Ogenis tinha um carinho muito grande. Aquele local onde hoje é Centro Cultural Maloca dos Brilhantes, que foi construído por esse homem aqui, era um lugar que ele tinha, era um canto especial dele, ele gostava de ficar no açude Areré, gostava de ficar ali, tinha um lugarzinho dele, e hoje o corpo dele foi velado lá, o sepultamento foi hoje à tarde, aqui no cemitério da Lagoa Seca. Seu Ogenis, que descanse em paz, seu Ogenis. Seu Ogenis foi o fundador, meus amigos, o homem que lançou a pedra fundamental para a construção do nosso querido e saudoso Colégio Cônego Eduardo Araripe. Seu Ogenis participou de movimentos para a construção do Cônego. Seu Ogenis, a única coisa que nós temos nesse momento para dizer para o senhor é que o senhor parta em paz. É o que o senhor possa descansar em paz. É o que o senhor, né, possa agora reviver ao lado de Deus. E dizer ao senhor, seu Ogenis, muito obrigado pelo que o senhor fez nesse município. O senhor ajudou o crescimento desse município, pela importância que foi o senhor para a construção do nosso Pacajus. Seu Ogenis foi um dos primeiros farmacêuticos, eu já era padre farmacêutico, tudo. Eu lembro que eu era garoto, e eu tive um corte no pé, no calcanhar, e criou um pus inchado. E eu fui lá na farmácia do seu Ogenis, o Tigirão me levou lá, né? E
E ele ali conversando, com o bisturizinho na mão, quando eu menos cuidei, ele deu um corte no meu calcanhar, tirou o pulso. Então, quem não conheceu, o pessoal da minha geração conheceu a farmácia do Sr. Genis. Então, falar do Sr. Genis é muito fácil, é muito prático, para quem conhece. E a gente não pode esquecer. Então, eu quero dedicar esse programa a esse grande homem, construtor do nosso município, que ajudou a desenvolver esse nosso município. Sr. Genis, descanse em paz. Fica aqui os pêsames a toda a família, a sua esposa, né? Dona Francinelli. E a gente fica sem palavras para falar, não é mais? Obrigado, Sr. Genis. Obrigado por tudo que o senhor fez ao nosso município aqui na cidade de Pacajus. Muito obrigado. O povo de Pacajus lhe agradece. Quem não conhece, né, a sua história, não, né? Um dia pode ser que conheça. E quem conhece, como Dr. Vicente, como Fancunha, que conviveram, Tintim, Gilberto Conrado, quem conhece a história do seu Genis sabe do que eu estou falando. Um abraço ao seu Genis. Olha, meus amigos, eu falava no início do programa do seu Genis. Hoje, pela manhã, eu fui ao velório do seu Genis, não pude ir ao enterro, do horário do programa. Mas pela manhã, eu estive lá no velório, junto com a família, alguns amigos, né, e alguns amigos. E a nossa equipe de reportagem esteve lá. Né, e Pacajus perde um homem com relevantes serviços prestados ao nosso município. Nós conversamos com um dos filhos, o Dr. Miguel Brilhante, né? Dr. Miguel, que falou com a nossa equipe de reportagem, não tanto sobre a morte, mas sobre, quando estiver pronto me avisa, mas sobre o legado deixado pelo seu Genis, né? O legado deixado pelo seu Genis, e foi um grande legado. O exemplo de homem, o exemplo de cidadão, o exemplo de pai, de filho, de esposo, de avô, de bisavô, uma família grande, né? E não é fácil você criar uma família como o senhor Genis criou. E todos cidadãos, tudo gente boa, tudo homens trabalhadores. Todos homens trabalhadores. E ele se orgulhava. E não poderia ser diferente da família que ele tinha, o que ele tem. E dos amigos que construiu. Dos amigos que foram construídos ao longo de toda essa vida. Seu Genis nasceu em 1928 e faleceu no dia 8 de julho de 2014. Na tela, por favor. Nós estamos aqui nessa manhã de quarta-feira para relatarmos uma coisa não alegre, e sim, muito triste, porque Pacajus perde hoje uma pessoa ilustre, uma pessoa que tem um relevante serviço prestado para a nossa cidade. Eu estou falando do senhor Genis Alves Brilhante, ele que nos deixa aos 85 anos. Essa frase aqui é com certeza uma homenagem que a família prestou ao seu Genis. Construir uma casa é fácil, fazer uma escola requer mais trabalho. Formar uma família e educar todos os seus 12 filhos é a maior lição que o pai, Genis Alves Brilhantes, passa e sempre passará a todos nós. Uma homenagem em vida de todos os seus filhos. Estou aqui com o Dr. Miguel, que relata pra gente como é que é falar nesse momento de uma pessoa extraordinária, uma pessoa que deixa um legado irreparável, no sentido de que podemos afirmar que o senhor Genis hoje partiu dessa vida na certeza do dever cumprido. Doutor, bom dia. Bom dia. Falar do papai nesse momento triste, mas eu prefiro falar do que ele foi. Ele foi uma pessoa que viveu uma vida alegre, fez tudo o que teve vontade de fazer. Fundou o Cônego, o Colégio do Pacajus, foi o primeiro colégio de segundo grau da cidade do Pacajus. Fundou o CRP, foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito, foi o médico
de toda a população pacajuense nos anos 50. Ele, o padre Cori e a dona Áurea. Talvez seja a pessoa que tem mais afilhado nesse Pacajus, porque o papai viveu para fazer o favor ao próximo. E com tudo isso, ele criou todos os seus 12 filhos. Casou-se aqui em Pacajus por volta de 1950, 51, se não me engano. E aqui virou sua segunda casa. Ele é filho do Rio Grande do Norte, de Patu, veio para cá aos 7 anos e aqui constituiu família e hoje é um cidadão pacajuense. Então eu tenho certeza que lá no céu Jesus Cristo vai estar guardando. Momento difícil, momento que o Dr. Miguel passa, que não tem palavras para confortar. Só a força de Deus, né, doutor, nesse momento. Pois é isso, Jesus Cristo vai estar guardando um bom lugar para ele. Desculpa, obrigado. Nesse momento podemos afirmar que ele está com Elano, abraçado, olhando por todos nós, todos vocês. Lá ele está com meu irmão, está com o pai dele e está com todos os parentes dele que estão lá. E uma irmã também minha que morreu quando ela tinha 6 meses, e só há uns 15 anos atrás. A gente até não fala porque morreu tão recente e a gente acaba esquecendo. Mas na realidade não são 12 filhos, são 13. Teve uma irmã nossa que acho que há 15, 20 anos ela morreu com apenas 6 meses de idade. E ele vai encontrar toda essa família que ele tem lá em cima. Obrigado, doutor Miguel. Sabemos que é difícil nesse momento, como eu já bem falei. Mas é esse, ele parte. Parte com a consciência, na certeza do dever cumprido. 12 filhos, todos eles formados. Seu Genis, descanse em paz. Que o Deus o tenha em um bom lugar. Só salientamos que o seu corpo está sendo velado aqui na Maloca dos Brilhantes, no bairro Curatá, e o seu sepultamento ocorrerá hoje às 16 horas no cemitério do bairro Lagoa Seca. Eu volto com vocês aí nos estúdios.